Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças e paz, meus queridos irmãos, é um grande privilégio voltar novamente à sua casa, e minha oração é para que nesse dia do Senhor você aprenda mais de Deus e seja edificado. Hoje eu quero trabalhar com você um tema que eu trabalhei com os adolescentes nesta semana e eu achei fundamental passar para a igreja como um todo. Eu queria responder a seguinte pergunta para você: como ser cristão no mundo atual? Nós vivemos num mundo pós-moderno, um mundo onde a verdade por vezes é classificada como relativa, no mundo onde os valores estão sendo diluídos por vezes por aqueles que são inimigos do Evangelho. Então, como nos portarmos diante desses desafios? Como fazer com que a nossa perspectiva de mundo se torne cada vez a perspectiva de Deus em determinados assuntos? Eu começo a nossa aula falando a seguinte frase de um autor chamado William Lane Craig: nossas igrejas estão cheias de pessoas que são espiritualmente nascidas de novo, mas que ainda não pensam ou que ainda pensam como não cristãs. Olha que acusação esse autor faz, e ela é bem pertinente. Por vezes, nós temos pessoas na igreja que nasceram de novo, são cristãs de fato, mas elas não pensam, não têm uma visão de mundo de acordo com a visão de Deus. Olha, isso é muito complicado, né? E ele vai dizer que por vezes isso acontece porque nossas igrejas estão cheias de cristãos intelectualmente preguiçosos, né? Algum tempo atrás, era muito propagado que crente não poderia estudar, né? Normalmente a pessoa que era crente ou ela servia para cantar no louvor ou para pregar, que não são coisas ruins, lógico que não, é uma bênção de Deus ser um pregador do Evangelho, louvar o Senhor, participar do coral, mas não é só isso, porque nem todos foram chamados para serem pregadores do Evangelho, entende? Então, mas todos são chamados a ser cristãos e a testemunhar de Cristo aonde quer que essa pessoa se encaixar na sociedade. Nós devemos então expandir o nosso pensamento, ampliar os nossos horizontes para fomentar nos nossos jovens, adultos e toda a faixa etária da nossa igreja que eles devem se envolver com a cultura. Eles devem ser médicos para a glória de Deus, doutores, advogados, pedreiros, qualquer profissão, irmãos. Um bom padeiro, comerciante, administrador, para a glória de Deus. Mas por vezes, o que acontece? Por falta de uma reflexão, de uma visão de mundo de acordo com os moldes de Deus, as pessoas vão ao domingo para a igreja, mas tem a sua mente moldada pelo esse mundo secular, porque ele não faz essa associação. Como que eu posso ser um estudante de faculdade para a glória de Deus? Entende? Sem ter medo de estudar a ciência, sem ter medo de estudar tecnologia, sem ter medo de estudar filosofia e outras áreas do saber. Lógico, para o cristão ele é mais pesaroso nesse sentido, porque você vai na faculdade, você vai no seu trabalho e você é obrigado a se dedicar 2 vezes. Como assim, Daniel? Você é chamado a pensar intelectualmente do jeito que eles pensam, a fim de que você entenda a estrutura de pensamento e assim você fazer uma avaliação crítica de acordo com os pensamentos de Deus. Por exemplo, você quer ser um psicólogo? Tudo bem, você vai ter 2 tarefas. Você vai ter que estudar Freud, Jung, entre outros aí, né, os grandes pilares da psicologia, mas também você vai ter que estudar a psicologia à luz do aconselhamento bíblico.
Você vai ter que estudar a psicologia à luz dos grandes autores cristãos que enxergam a psicologia com a ótica de Deus. Então é um trabalho duplo, seja na filosofia, na literatura e assim por diante. Por vezes nós temos então cristãos intelectualmente preguiçosos, que eles vão ao domingo para a igreja sem problema nenhum, mas eles vão depois de segunda a sexta para o mundo acadêmico secular, deixando de lado seus pressupostos cristãos, porque eles querem evitar o confronto. Eu vou falar sobre isso então com você. O desafio de ser crente no mundo atual, no mundo caído, no mundo inimigo de Deus. E para isso eu queria ilustrar logo de cara, no dia 18 de abril de 1521, essa ilustração é bem pertinente para nós. Numa quinta-feira, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele foi se apresentar na Dieta de Worms, diante do imperador, dos príncipes e dos clérigos. Então ele é interrogado acerca da sua fé, que estava trazendo um rebuliço à igreja romana da sua época. Você lembra que Martinho Lutero, ele colocou as 95 teses, né, como uma forma de protesto contra a venda de indulgência, contra a venda de salvação que a Igreja Católica Romana estava fazendo. Então ele é chamado diante do imperador para negar essa fé protestante e admitir que ele estava errado. Mas olha o que ele diz com resoluta certeza em seu coração. Ele vai dizer naquela dieta de Worms, na Alemanha: estou vencido pelas Escrituras, por mim induzidas, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente e nem íntegro. Então, Lutero, diante daquele desafio, ele falou: não, diante desse desafio, eu não posso voltar atrás, porque minha mente está cativa à palavra de Deus. Lutero confiava na palavra de Deus, ele entendeu que a vida cristã, ela não é autônoma, ela não é centrada no homem, mas ela é centrada na vontade e na visão de mundo que Deus tem. Então, o que eu quero falar com você hoje é essa perspectiva da mente cativa. É um conceito bíblico que eu quero explorar com você e mostrar que é a única maneira de você ser cristão em todas as áreas da sociedade em que você se encontrar, é você ter a mente cativa à palavra de Deus, como Lutero teve. Olha só, Alistair McGrath, para contribuir na nossa conversa, é um grande teólogo cristão e apologista também. Ele defende a fé nos meios acadêmicos. Ele vai nos dizer o seguinte: permitir que novas ideias e valores tornem-se determinantes, seja por qualquer coisa ou pessoa que não a autorrevelação de Deus, que é a Bíblia, nas Escrituras, é adotar uma ideologia em vez de uma teologia. É tornar-nos controlados por ideias e valores por origens se acham fora da tradição cristã e potencialmente tornam-nos escravos por eles. O que ele está dizendo aqui? Quando você assume uma ideia e você não tem um filtro das Escrituras, você não tem a mente cativa à palavra de Deus, saiba de uma coisa: você está sendo levado cativo por uma outra ideologia. O que você fez? Trocou a teologia, que é o estudo centrado em Deus, a sua visão de mundo centrado em Deus, por uma ideologia com as suas raízes não em Deus, mas com as suas raízes no pensamento pecaminoso deste mundo caído, induzidos por Satanás. Olha que grave. Por exemplo, a Bíblia fala que casamento é entre homem e mulher. Ponto final. Se você substituir sua teologia por uma ideologia, a sua visão de casamento será outra. Você verá que não, porque dois homens não podem se casar. Você acabará vendo que não há problema nenhum se eles se gostam, porque você trocou a referência. Entende? Aborto, segundo a lei de Deus, é assassinato, pecado. Mas, se você olhar segundo as lentes das ideologias produzidas nesse mundo, você vai falar: é uma escolha. O corpo da mulher é as regras da mulher, é ela que decide, ela é soberana sobre ela mesma. Você entende? Então, quando você
faz essa troca, você torna-se escravo deste mundo. E a única saída dessa prisão da mente, que é a pior prisão que pode existir, é a prisão da mente. Sabe por quê? Porque o preso não sabe que está preso. A única saída, queridos, para que você saia desta prisão mental ideologizada, é você se prostrar, é você ter a sua mente cativa à palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar mais adiante, tá? Porque de qualquer maneira você vai ser montado ou por Deus ou por Satanás. Como Lutero disse, o homem é uma besta montada por Deus ou pelo diabo. E isso vai determinar a sua visão de mundo, o como você se relaciona com as pessoas. O que você tem como verdade. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Olha só, Lloyd Jones, um grande pregador inglês do século XX, ele vai dizer: a maior tirania que temos que enfrentar nesta vida é a perspectiva mundana. Ela se insinua em nosso pensamento em toda parte, e nós a recebemos imediatamente após nascermos. O mundo tende a controlar o nosso pensamento, a nossa perspectiva e a nossa mentalidade. Isso é um problema, porque você, como eu, nascemos com a marca do pecado. Então nós já nascemos nessa esfera de inimizade contra Deus. E a tendência natural é para que nós viemos a nos conformar com este mundo, tenhamos a nossa mente controlada pelas ideologias propagadas por Satanás. Se você não tiver um filtro, irmãos, toda a ideologia que vier bater na sua porta, uma hora ou outra você vai se adequar e vai adorá-la. O homem é um ser adorador. Além de ser um homo sapiens, um homem que pensa, ele é um homus adorans, um homem que adora. Todos nós adoramos algo. Ou Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, ou alguma ideologia, algum homem, ou a nós mesmos. Mas de qualquer maneira, você será reduzido a um tipo de escravidão se você não levar a sua mente cativa a Cristo. Olha só, uma descrição muito interessante para nós, eu queria trazer aqui dos escritos de Homero. Tá? Homero ele vai dizer que existia um homem chamado Proteu. Ele era guardião dos rebanhos de Netuno, uma ficção, mas que ilustra bastante o nosso desafio. Ele tinha o poder de metamorfosear-se. Tá? Ele poderia assumir formas como de leão, serpente, de um javali, de uma árvore. Aí você pergunta, Daniel, mas por que ele queria e sempre se transformava nessas coisas? Porque ele foi dado para ele, através de Netuno, o poder da vidência, da premonição. Então as pessoas não poderiam ver Proteu, que elas queriam se consultar. Isso cansava esse nobre guardião. Mas o que isso tem a ver comigo, Daniel? Por vezes, irmãos, com a preguiça intelectual que por vezes se enraiza no nosso ambiente evangélico, cristãos que vão à faculdade, eles fazem que nem Proteu, eles se metamorfoseam, eles se transformam, né? Vamos facilitar aqui nosso linguajar. Eles usam de uma metamorfose para não ter o debate, para não mostrar os seus pressupostos. Por quê? Porque às vezes a base dele está fraca. Por exemplo, você vai ser um cientista para a glória de Deus. Obrigatoriamente você vai ter que estudar tudo que eles estão te dizendo. Mas obrigatoriamente vai ter que estudar tudo que os criacionistas dizem também. Porque essa é a sua base. Que o mundo não é uma evolução, mas é uma criação. Há um design inteligente por detrás de todas as coisas. Entende? Se você é um cristão mesmo, quais são suas bagagens para falar que o marxismo é errado? Se você é um cristão, quais são as bases para criticar o atual governo? Porque esse é o papel da igreja.
criticar sempre à luz da palavra de Deus, seja a política de direita, seja a política de esquerda, seja liberal, seja de centro. O Evangelho é maior do que isso. Mas por vezes os cristãos que têm preguiça de fazer uma análise crítica nas Escrituras, porque não tem uma base formada, eles se transformam, eles cedem, eles traem a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. E esse é o desafio que eu quero passar para você. O desafio de se manter fiel à palavra de Deus no mundo caído, no mundo perdido, no nosso. E o conceito de mente cativa, ele vai nos ajudar nesse sentido. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto das Escrituras. Abra comigo as Escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que o texto vai nos dizer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Deixa eu abrir a minha Bíblia. Que é daí que nós extraímos esse conceito, né? Que ele é corado por diversos textos, mas esse aqui é o mais claro, de acordo com o que nós vamos tratar. Deixa sua Bíblia aberta aí em segunda carta de Paulo, capítulo 10. Vejamos o seguinte. Paulo escreve essa segunda epístola, tá? E nessa segunda epístola ele vai trabalhar esse conceito de batalha contra um senhorio. A grande pergunta é: quem é o Senhor da sua mente? Principalmente nessa parte do capítulo 10. Quem é o Senhor da sua mente? Quais são os valores que nós priorizamos? A maneira como encaramos a realidade, ela nos dá pistas de quem é o nosso Senhor. Diante, então, das acusações dos falsos mestres que eles levantavam contra Paulo, Paulo ele vai escrever o seguinte, né? Porque, embora andando na carne, não militamos contra a carne. Estou lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5. Ele vai dizer, então, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, Paulo era um homem influenciador, ele era conhecedor da lei, conhecedor da literatura da época. Paulo falava grego, hebraico e alguns estudiosos ousam dizer que possivelmente Paulo falava latim. Cidadão romano, Paulo era alguém que poderia se orgulhar na carne, na sua sabedoria simplesmente. Mas olha aqui, nós estamos diante de um homem que ele vai dizer, ainda que eu esteja na carne, minha arma não é da carne. Que coisa interessante. Paulo ele usa como fundamento a palavra de Deus. Olha lá em Efésios 6,17, ele vai descrever a armadura do crente e vai dizer que a espada que ele carrega é a palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer no nosso texto, embora andando na carne, não militamos contra a carne. Olha que coisa. Paulo, ele sabia que a maior arma do crente é a palavra de Deus. Ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que ele não veio para falar aos coríntios de sabedoria humana, mas sim de Cristo e esse crucificado. Que é loucura para os gentios, que é maldição por vezes para os judeus. Paulo, então, ele entende que ainda que a oratória não seja pecado, a eloquência não seja pecado, as propagandas não seja pecado, a organização ou a literatura deste mundo não seja pecado, ele não pode se basear nessas coisas. Ele tem que olhar todas essas coisas com o olhar segundo a palavra de Deus. Porque esse era o senhorio dele.
Esse é o conceito, primeiramente, né, da mente cativa. O meu Senhor é Cristo, e este revelado nas Escrituras. Então, toda a minha primícia, toda a minha bagagem é ancorada nesta verdade. Agora, Paulo, você vai ver lá no capítulo 11 dessa carta, versículo 3, que Paulo temia pela corrupção da mente dos coríntios, uma vez que eles davam crédito aos falsos apóstolos, que usavam por Satanás, que eram usados por Satanás para afastarem esses coríntios da palavra de Deus. Toda ideologia, todo falso profeta, ele vai ter por objetivo da vida dele afastar-nos da palavra de Deus e deixar-nos segundo as nossas experiências e percepções. Ele vai dizer: mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso você vai encontrar lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha que coisa diabólica. Satanás pensou por Eva, e Eva pensou por si mesma. Este é o grande método de Satanás para corromper a minha mente e a sua. Fazer com que ele pense por nós. Dentro dessa atmosfera contrária à fé, ele vai fazer com que você tenha ideias e abarque ideologias pensando que são corretas. Pensando que você está fazendo isso por si mesmo, porque você é autônomo, você é independente, você é a medida de todas as coisas. Mal enganando você de que você está sendo levado cativo por ele, escravo. Então ele corrompe a sua visão de mundo. Mas aqui Paulo, no capítulo 10, voltando lá, ele vai nos oferecer as armas que são poderosas em Deus. E você poderia dizer: tá, Daniel, mas para que essas armas são poderosas em Deus? E o texto vai nos responder. Acompanhe comigo o texto. Capítulo 10, a partir do versículo 3. Porque embora andando na carne, sou ser humano, sujeito a limitações, né? Mesmo assim eu não milito segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Agora, com que propósito? Para destruir fortalezas. Em primeiro lugar, qual é o objetivo dessas armas da mente cativa? Destruir fortalezas. A palavra fortaleza aí só ocorre no Novo Testamento. E ela tem um emprego secular ela é uma linguagem metafórica, dizendo, ele não queria dizer uma fortaleza literal, é óbvio. Com fortaleza, Paulo estava tentando dizer que a palavra de Deus ela é capaz de atacar e destruir argumentos que por vezes são tidos como irrefutáveis, indestrutíveis. Argumentos especulativos que tendem a minar a verdade do Evangelho da cruz de Cristo. O Espírito, então, por meio da palavra, destrói essa forma viciada de pensar e mostra as suas incoerências. Destrói fortalezas de pensamento. Segundo, ele vai dizer aí no verso 4 ainda, que além de destruir fortalezas, essas armas anulam sofismas. Sofismas são toda aquela sabedoria carnal, rasa, que vai de contra a palavra de Deus. Por fim, terceiro, melhor dizendo, o texto vai dizer no versículo 5 que essas armas são poderosas em Deus contra toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha só, as fortalezas elas eram construídas em lugares altos naquela época. Então era muito difícil você combater essas fortalezas. Normalmente, as coisas que exaltamos como sendo fundamentais e essenciais para a existência podem se constituir como fortalezas contra o conhecimento de Deus. Aquilo que a sociedade tem como padrão, como certo e irremediável, irrefutável, melhor dizendo,
por vezes se levantam contra o conhecimento de Deus, como o texto está dizendo, a ideia de uma fortaleza se levantando contra Deus. Mas o texto vai dizer que as nossas armas são poderosas para perfurar essa fortaleza que é o coração de pedra racionalista do homem, mostrando que não há empecilhos para o Evangelho. E agora, por fim, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. A imagem aqui é de uma fortaleza rompida, onde aqueles que ali se abrigavam são retirados e levados para Cristo. O grande propósito de Paulo não é vencer o debate. O grande propósito de Paulo é resgatar essas pessoas que têm, por vezes, suas mentes cativas por Satanás e levá-los até o senhorio de Cristo. Eu cito Lloyd Jones mais uma vez, numa outra passagem, que ele vai dizer que o Espírito Santo não produz mera experiência. O Espírito Santo usa a palavra. Ele é o Espírito que leva-nos ao entendimento. Jamais devemos lançar fora o nosso intelecto. Deus não pediu para você jogar fora o seu intelecto. Pode estudar, pode trabalhar, seja nas áreas física, química, psicologia, filosofia, letras. Irmãos, estude, leia jornais, leia livros, tenha sua mente baseada, ancorada nas Escrituras e leia a sociedade com as lentes do Evangelho. Não tem o Espírito Santo como aquele que só me produz sensações gostosas. Não, irmãos, use seu intelecto para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O Espírito Santo pode operar no nosso cérebro, como em qualquer outra parte de nós. É falso o ensino que concita as pessoas a se soltarem. Sabe aquele ensino que diz que o Espírito Santo só quer fazer com que você seja mais solto? Se você cair nisso, você vai cair numa libertinagem, na imaginação dos seus sentimentos. Estará indo ao encontro dos maus espíritos e dos maus poderes que vão te fazer de bobo. Então, diante disso, nós precisamos reerguer o conhecimento de Deus sólido para que todo cristão seja apto para ler a sociedade, ser bênção na sociedade, nos moldes de Deus. Para você ter uma opinião formada dos maiores problemas da raça humana. Aborto, drogas, violência, essas coisas que todos querem dar uma resposta. Nós sabemos que todas as respostas ou são falsas ou são incompletas. A resposta consistente e completa só se encontra na palavra de Deus. E como os ímpios saberão se não há quem pregue para eles? Você e eu somos chamados para isso, para ter essa visão de mundo completa. Então, para resumir, nós concluímos que nós cristãos não devemos temer contra o ensino que se levanta em oposição à fé cristã, porque a sabedoria carnal nada pode contra a verdade. Na palavra de Deus, todos os recursos necessários para combater esses erros, nós os encontramos. A igreja, desse modo, precisa se alimentar da palavra para equipar nossos jovens, adolescentes, adultos, senhores e senhoras, para que esses homens tenham uma visão completa da sociedade. E assim, eu ressalto que o Evangelho não é irracional, como nos acusam nossos inimigos. O Evangelho não é obscurantista. Antes, ele não nega o sentido do saber, mas aponta para a direção correta, que é a mente submissa, cativa ao senhorio de Cristo, a sua palavra. Assim, nós teremos uma visão de sociedade coesa, consistente. Portanto, não caia no perigo de não usar sua mente para o Senhor. Então, quais as implicações disso? Vamos resumir aqui. Eu resumo em 4 tópicos. Primeiro, o cristão reformado, presbiteriano, é aquele que utiliza a verdade como arma, pois sabe que assim conseguirá esmagar a fortaleza ideológica das mentiras de Satanás.
O cristão reformado não tem medo da ciência, pois a verdadeira ciência e a palavra de Deus provém do mesmo Criador. Não há contradição na verdadeira ciência juntamente com a palavra de Deus. Terceiro, o cristão reformado tem seus pressupostos, a sua base, e dele não abre mão. Qual é essa base? A Bíblia é registro inspirado, inerrante e infalível da palavra de Deus. E ela é nosso guia de fé e prática. E é com ela que eu enxergo o mundo. E quarto, o cristão reformado vê que todo conhecimento verdadeiro só pode ser apreendido por meio de Jesus. Porque todo conhecimento que eu possa adquirir longe da verdade do Evangelho só tem alguns caminhos. Primeiro, irracionalidade. Segundo, ateísmo. Terceiro, naturalismo. Eu passo a enxergar este mundo somente no aspecto material. E quarto, o deísmo. É a crença que existe uma força, mas eu não sei explicar, e ela foi embora e nos deixou aqui sozinhos. Não, querido. Quando nós conhecemos o Deus da palavra e a palavra de Deus, nós não caímos nestes erros. Por fim, eu quero terminar deixando uma frase do nosso grande reformador João Calvino, que ele vai dizer: como as trevas são dispersas pelos raios furtivos do sol, assim todas as invenções e erros perversos se desvanecem diante do conhecimento de Deus. Toda mentira, todas as trevas na sua mente, ela só vai se dissipar se você ter a palavra de Deus como um espelho, como o sol da justiça, para que ele dissipe toda ideologia, toda trama de Satanás, que porventura pode ter manchado a sua mente ou a mente daqueles que estão ao seu redor. Olha, não vá discutir com alguém com as suas palavras, porque suas palavras são levadas pelo vento. Mas quando você for a um debate, ou for querer convencer um amigo ou um familiar de que aquela ideologia que ele está seguindo é errada, porque provém de Satanás, vá ancorado na palavra de Deus, porque assim, a palavra de Deus é aquela que não volta vazia. A minha oração para você é para que você entenda que a única maneira de enxergarmos o mundo e sermos cristãos nesse mundo atual caído é termos a mente cativa à palavra de Deus. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Vim para adorar-te, vim para prostrar.